Salve rapaziada, beleza? Como eu comentei com vocês ontem, vou fazer um vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre como eu analiso aqui mostrando na prática. E como desde ontem eu estou trazendo dados da Eneva para vocês, resolvi fazer essa análise mais aprofundada sobre ela, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2018, porque ele mostra também o anual referente a 2018. E como, se eu não me engano, o balanço vai sair só em fevereiro, sobre 2019, então eu vou pegar a base anualizada simplesmente porque eu consigo fugir um pouco dessa volatilidade de trimestre a trimestre e também eu pego qualquer sazonalidade. Muitas vezes, igual no setor de varejo, que eles tendem a ter uma receita maior, um lucro maior, consequentemente, principalmente no quarto trimestre. Simplesmente porque é Black Friday, é Natal, então tem muitas festas que acabam acarretando varejo. Como a Eneva opera lá no norte e nordeste, também ela acaba pegando períodos e dependência de clima e tudo mais. Então, para evitar qualquer sazonalidade, eu utilizo uma base anual em todas as minhas análises. Beleza? Sem mais enrolações, vamos aqui. Então, eu tô com o quarto trimestre aqui, então eu vou dar um Ctrl F e já vou pesquisar aqui DRE. Porque eu simplesmente não quero ver nada antes de dar uma olhada nos números. Porque os resultados, eles foram feitos para te induzir, para fazer meio que uma lavagem cerebral e você só prestar atenção nas coisas boas da empresa. Então, para evitar quaisquer problemas com isso, eu já vou direto para os números. Então, eu estou aqui com o desempenho econômico financeiro. A companhia passou a deter 100% das ações da P100, papapá, papapá. Beleza, vamos para a tabela aqui. DRE consolidado. Eu esqueço essas três primeiras colunas, porque é uma análise trimestral, isso para mim não importa. O que eu vou focar vão ser nessas últimas três colunas. Então, beleza, a gente tem uma receita operacional líquida com estabilidade, certo? Aí, variação de menos 0,4 é mesma coisa, estabilidade. Depois a gente parte já para os custos operacionais, porque como ela trabalha com geração de energia, ela não tem um CPV igual outras empresas têm. Então ela já vai aqui, já parte para os custos operacionais, que a gente tem aí uma queda. Isso daí é um sinal bom pra gente. Pra gente não, né? Na verdade, para os analistas da empresa e para os acionistas da empresa, na verdade. Porque se os custos estão diminuindo, a tendência é que as margens e o lucro esteja subindo. A gente tem uma depreciação e uma amortização 9%, quase 9% menor, mas é um regime de contabilidade, não é regime de caixa, na verdade. Então, em tese, essa grana não tende a sair do caixa. Beleza? Depreciação e amortização tem efeito contábil, não tem efeito de caixa. As despesas também ela teve uma redução aí alta simplesmente pelo PCLD e pelos poços secos. Então as despesas com seus poços, que eles acabaram não achando gás, foi menor, em quase 10%, que acabou cobrindo a depreciação e amortização. Então a gente manteve aí quase 9% de redução. Aí a gente chega no EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que nada mais é do que o LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Seria meio que um resultado operacional, só que contabilizando a depreciação e a amortização, eles não são descontados. E eu acredito que, dependendo do negócio, faz sentido você descontar a depreciação e amortização, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro vai acabar saindo do seu caixa
para poder cobrir manutenção, troca de equipamento, projetos novos que estão relacionados com essa depreciação e essa amortização. Então, beleza, a gente já chegou aqui basicamente até o EBITDA. Daí a gente tem um resultado financeiro líquido quase 20% menor. Só que isso simplesmente não influenciou em praticamente nada, porque ó, o EBT. O EBT é o Earnings Before Taxes, que é o lucro antes dos impostos, que eu avaliaria mais esse ponto. A gente vê a parte operacional aqui, agora a gente tem o lucro antes dos impostos. Olha que beleza. Tinham 166 milhões em 2017. Em 2018 foi para simples 612 milhões. Uma alta aí de 268%. Então, será que está valendo a pena os negócios dessa empresa? Parte operacional? Será que está dando lucro? Agora a gente vai ver se realmente está dando lucro. Depois de você pegar o Earnings Before Taxes e descontar os impostos e participações minoritárias na empresa, você chega no resultado líquido. Esse resultado líquido é basicamente o lucro líquido da empresa. A gente tem que aqui a empresa em 2017 tinha 76 milhões de lucro líquido e simplesmente multiplicou por 11, quase 11, depois de um ano. Em 2018 a gente tem 886 milhões de lucro líquido, uma alta aí de 1056%. Então, sim, a empresa deu lucro, mas daqui a pouco eu vou trazer os dados dos 9 primeiros meses, que é o que a gente tem até agora, até o dia 8 de janeiro aí de 2020, para a gente ver se o que aconteceu em 2018 é algo consistente ou vai acabar se tornando um não recorrente. Tranquilo? Então beleza, a gente já viu aqui tem um pouquinho mais do EBITDA detalhado. Isso não me chama tanta atenção, não vejo nada a ser tão destacado aqui. Aqui na parte do EBITDA ajustado, a gente tem até que no anualizado houve uma certa diminuição de 2017 para 2018 de praticamente 2%. Mas isso em margem EBITDA dá uma variação nula praticamente. Então, se você tirar todos os não recorrentes do EBITDA, seria o adicional de custos trabalhistas, tem certos bônus, consultorias. O mais significativo aqui seria esse crédito de renda fixa do P100, que eles fizeram aquisição de 100% do P100 esse ano. Esse ano não, né? Em 2018. E foi o que mais contou aqui. Acabou mais pesando e mostrando que o EBITDA ajustado teve uma diminuição aí de praticamente 2%. Sendo que, se você for levar em consideração o que a gente tinha comentado aqui em cima, contando com esses não recorrentes, era um resultado positivo de 3%. Beleza? Margem EBITDA, considero até ok, uma margem EBITDA aí beirando seus 40%, uma margem legal. Aqui tem a parte do lucro líquido ajustado, e aqui a gente vai realmente ver o que levou esses 1055% e se isso tende a ser durável. Aqui é isso que eu estava querendo achar. Beleza, ajustes não recorrentes. A gente tem aqui, ó, em 2018, 578 milhões. Então, se a gente tinha um resultado aí simplesmente de 886 milhões, a gente tem que 2/3 disso daí é basicamente de não recorrência. Então, o que esperamos, olhando só isso daqui, é que em 2019, provavelmente,
os resultados não vão ser tão bons quanto em 2018, simplesmente por quê? Por causa dessa não recorrência. Tranquilo? Então o que a gente deve levar em consideração seria esse resultado líquido ajustado. Tudo que for ser ajustado é simplesmente a retirada dos não recorrentes. Então a gente tem aqui que, mesmo descontando toda essa porrada de gente aí que foi na não recorrência, a gente ainda consegue enxergar que mais do que dobrou seu lucro líquido de 2017 ajustado para 2018 ajustado. Então aqui ele traz alguns dados. O EBITDA consolidado, de forma a excluir eventos não recorrentes, alcançou 311 milhões, comparados a 443 milhões. Então a gente tem aí que seria esse EBITDA, mas ela está falando só no quarto trimestre. Então para a gente pouco importa um único trimestre. Chegamos agora no fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai realmente mostrar o que aconteceu de regime de caixa, ou seja, muitas vezes o que aparece lá na receita, na parte da DRE, a gente acaba simplesmente interpretando como se já tivesse entrando, se já tivesse entrado, se tivesse já saído. E o que a gente vai comprovar é que no fluxo de caixa, se realmente tá saindo dinheiro, como que está sendo o fluxo de caixa das operações, ou seja, se as operações estão gerando caixa, como que está a parte de investimentos e financiamento, já que é do setor de energia, que devido à sua previsibilidade, concessões longas, eles podem se alavancar mais operacionalmente, ou seja, eles tomam mais dívida, investindo mais pesado, fazendo novos projetos. E ainda mais a Eneva, que está em... Eu ainda julgo que está em processo de turnaround. Eu diria que eles estão quase no pico da curva aí, mas eles já estão conseguindo se recuperar muito bem, pelo que eu pude analisar. Não fiz um valuation muito aprofundado, nem nada, mas de acordo com a minha análise, eles ainda tendem a ter uma certa pernada de alta. Não sei em cotação, mas diria em resultados. Beleza? A gestão está fazendo um turnaround muito bom, eles estão diminuindo suas dívidas, ou estão quitando, ou simplesmente estão alongando a taxas menores. Então o management está conseguindo saber diferenciar, fazer o que é dívida ser prolongada, porque eu acredito que dívida não necessariamente precisa ser paga. Pô, Bruno, mas como assim dívida não precisa ser paga? Dívida precisa ser renegociada. Não tem por que você pagar uma dívida aí, sei lá, de IPCA mais 2% numa paulada só, se o investimento, se o projeto que você está fazendo, ele tem um retorno de IPCA mais 10. Entendeu? Essa é a lógica. Eles simplesmente alongam essas dívidas para conseguir tomarem mais crédito a taxas menores. Beleza? E também a gente entra aí na parte dos atritos. O que seriam a parte de atritos? Durante um valuation, você tende a ter um certo atrito, seria o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda, ele simplesmente, a partir do momento que você tem dívidas, você tem certo abatimento proporcional a essas dívidas. Então, se você for fazer um WACC, né, que é o Weighted Average Cost Capital, seria o custo de capital ponderado, você vai ter que, quanto mais dívidas, a tendência do WACC é ser maior. Então, você analisando único e exclusivamente um atrito, você teria que, quanto mais dívidas, maior vai ser esse abatimento. E
melhor vai ser para a empresa. Até que a gente chega no segundo atrito. O segundo atrito, para não me estender muito, seria o risco default. O que seria esse risco default? É o risco de inadimplência. Quanto mais crédito uma empresa toma, mais arriscado ela vai ser avaliada, como se fosse um rating, como se fosse uma avaliação. Quanto mais crédito proporcional essa empresa toma, pior vai ser a avaliação para ela tomar novos créditos. Então, você acaba encontrando um ponto ótimo alinhando esses dois atritos, que é o que a Eneva está buscando aqui. Ela está simplificando as suas dívidas, mas ainda está mantendo elas. Está simplesmente alongando. Com isso, eles mantêm o seu benefício fiscal e não existe uma certa necessidade de tomar mais crédito imediatamente, simplesmente para continuar seus projetos. Beleza? Depois dessa pequena demonstração de valuation aí, que espero que vocês tenham entendido, senão mais para frente a gente vai conversar de novo sobre isso. Vamos para o fluxo de caixa propriamente dito. Beleza, então a gente tem aqui o EBITDA que a gente já tinha visto lá em cima. Tem a variação de capital de giro. O capital de giro nada mais é do que o ativo circulante menos o passivo circulante. Aí a gente foi de uma variação negativa, porque se você não está acostumado muito com balanços, tudo contábil que tiver entre parênteses significa um sinal de negativo. Simplesmente eles colocam parênteses para representar um resultado negativo, beleza? Então teve uma variação aqui negativa, enfim. Aqui a gente chega ao que eu gosto de ver. Se a operação realmente está agregando para a empresa, se ela está gerando caixa. E aí a gente consegue enxergar pelo fluxo de caixa de atividades operacionais. Aí a gente tem que, em 2017 a gente tinha cerca de 1 bilhão 246 milhões de fluxo de caixa operacional e houve um aumento de 26% aí. E isso é um resultado bem relevante, tendo em vista que o EBITDA praticamente não variou, o fluxo de caixa, a empresa está conseguindo gerar caixa em cima desse mesmo EBITDA. Aí a gente vem para atividades de investimento. A empresa vem investindo mais. Se você me acompanha no Instagram, você viu ontem que eu falei que em 2018 eles entraram em dois novos projetos. Seria o projeto O Azulão, Jaguaritinga, se eu não me engano, e também mais um projeto que demandaram muito CAPEX a ser pagos nesses 3 anos, nesses 4 anos, 18, 19, 20 e 21. É isso. Mas o bruto foi pago no ano de 2018, um quarto foi em 2019 e em 2020 vai ser cerca de 50% desse projeto inteiro, que dá quase 3,3 bilhões aí. Então eles estão investindo mais, eles estão tomando mais investimento, cerca de 50%, foi de seus 335 milhões para 521 milhões. Mas já vamos entender se isso é algo que está apresentando muito risco. A gente vai ver padrões de dívida para ver se realmente isso daqui a gente deve ficar assustado ou não. Mas olha que beleza. Um fluxo de caixa de financiamento caiu 40%. Eles estão necessitando menos de crédito em 2018 do que eles precisaram em 2017. Que é basicamente isso. Sua atividade de financiamento, essa parte de captação. Olha, falando besteira aí. Captação e outros. Teve um aumento aí de 1.400%. Amortização, basicamente,
aumentou mais 200%. E a amortização de juros, pagamento de juros, caiu 21%. Aí a gente tem aqui uma posição de caixa total, ou seja, o que realmente está entrando para o bolso da empresa é os 30%. Então agora vamos dar uma olhada mais na parte do balanço. Deixa eu ver, pesquisar aqui, ativos, colocar passivos. Então, enquanto isso, enquanto eu não acho isso daqui, eu vou procurar em paralelo. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se está gravando, né? Seria muito triste falar todo esse tempo. 13 minutos aí sem estar gravando. Agora a gente vai para resultado de 2019. Aí eu trouxe o do terceiro trimestre de 2019 e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou aumentar aqui para vocês. A DRE, e a gente vai esquecer esses 3 primeiros colunas para a gente focar nessas 3 últimas colunas, que seriam 9 meses de 2019 e 9 meses de 2018. Aqui a gente tá tendo uma queda bruta na sua receita operacional, quase 21% aí. Só que, olha que beleza, a gente tem uma redução de custos operacionais em 22%. Então, os custos sendo menores do que a receita, se tudo se manter igual, será positivo. Só que, pelo que eu já dei uma olhada antes, em 2019 não está sendo um ano tão bem produtivo quanto a Eneva estava esperando. Aqui a gente tem já as despesas operacionais 3,4%, já subindo também. Os poços secos. Então lembra que eu tinha comentado com vocês sobre os poços secos? Eles basicamente não tinham encontrado muitos poços secos, ou os poços que eles encontraram foram tão bons que acabaram compensando as despesas dos poços secos. Já em 2019 foi ao contrário. Eles tiveram quase 71% aí de despesa só com esses poços secos, que acabou levando a gente a um EBITDA de uma queda no EBITDA de praticamente 17%. Isso daí já começa a criar um certo alerta na minha cabeça. Não sei como que vai ser o resultado de 2019 anualizado, porque pode ser que, como eu disse, a sazonalidade do último período, né, do último trimestre no ano, acabe compensando essas perdas até agora, mas acho bem difícil. Porque se você tem uma queda no EBITDA de 17%, outras receitas caindo quase 100%, resultado financeiro caindo 26%, equivalência patrimonial. Essa equivalência patrimonial foi mal. É basicamente participação dentro de outras empresas. Essa equivalência dentro do patrimônio de outras empresas. Aí a gente chega no lucro antes dos impostos, que está caindo quase 50%. Isso não é um sinal bom para a Eneva, que, como eu disse, estava caminhando muito bem no seu processo de turnaround. Descontando todos os seus impostos. Aqui a gente consegue ver, ó, impostos correntes, impostos deferidos e participações minoritárias. A gente chega no resultado líquido da Eneva, que caiu praticamente 45%. Então 43,5%. Aqui o que me leva à questão que eu comentei com vocês sobre o ano de 2018.
será que os resultados de 2019 não estão sendo suficientes? Ou seja, a empresa está perdendo parte da sua produção, está perdendo o seu EBITDA simplesmente porque não está conseguindo gerar caixa e tudo mais. Eles meio que perderam a mão do negócio, ou simplesmente o ano anterior que foi muito bom. Aí a gente começa a levantar esses pontos, porque tudo é referencial. Talvez se você for fazer uma análise de 2019 com 2017, esses números sejam interessantes. Só que a partir do momento que você tem um resultado que destoa muito do comum, tudo que vier depois dele vai acabar sendo comparado com o maior resultado, que, como eu comentei, pode ser uma não recorrência da empresa. Falando em não recorrência, chegamos aqui no EBITDA com reajuste, o EBITDA ajustado. A gente tem aí com o EBITDA excluindo os postos secos, teve aquela queda aqui dos mesmos 16,8%. Então, se a gente tem um stock options aí que não representa tanto assim, frente ao valor, não representa quase nada. Teve um aumento de 254% e tudo mais. A gente acaba chegando aí o EBITDA, tirando os não recorrentes, numa queda de 13%. Opa, aí já foram 4% praticamente aí que foram pro espaço, que eram simplesmente pela não recorrência. Beleza? Então a gente vai continuar aqui. Margem EBITDA em 2019 subiu, por quê? O EBITDA caiu, seria ajustado, né, 13%, enquanto a gente teve uma queda da receita operacional líquida em praticamente 21%. Por que eu estou falando da receita operacional líquida? Porque é basicamente toda a receita que eles contabilizam. Então, para você pegar a margem EBITDA aqui, é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida. Então, se você tem uma divisão e a proporção do valor de cima é maior do que a de baixo, você está tendo uma certa valorização. Então, se você simplesmente olhar aqui as margens, a margem EBITDA está crescendo. Mas não é porque o EBITDA está subindo. É simplesmente porque o EBITDA caiu menos do que a receita operacional. Então, por isso que eu falo para tomar muito cuidado quando você vai analisar só margens. Eu gosto de abrir aqui o balanço para a gente não ter esse erro. A gente já tem todo o raio-x da empresa aqui. Agora vamos para o lucro líquido ajustado, tirando os não recorrentes. Aqui a gente teria um resultado de não... contando com os não recorrentes, de menos 43%. Vamos ver se é realmente isso. A gente tem aqui ajustes não recorrentes. A gente tinha certa não recorrência aí nos lucros dos 9 primeiros meses de 2018, lembrando que esse valor é de 9 meses, não é do ano inteiro. Então a gente tinha 235 frente a 416, que daria esses 43,5%. Mas, tirando os não recorrentes, em 2019 a gente teve apenas 10 milhões, enquanto em 2018 a gente teve praticamente 180 milhões, mais os ajustes no EBITDA que foram bem maiores, também a aquisição do PC2 que comentei, e aquela correção que eu tinha comentado com vocês, essa correção aqui, tá no DRE, aqui, crédito, aqui, ó. A gente tem isso daqui como uma não recorrência de 40 milhões aí, que acabaram pesando para o resultado de 2019. Então, se você for aí, ó,
Aí você pega o cara se ele realmente estuda para se tornar sócio da empresa ou ele simplesmente vai na onda que a gente está surfando e vai olhando só os números finais. Contabilmente, os meios significam tanto quanto os fins. Então a gente tem aqui que, de menos 43% a gente foi para mais 3,8%. Então o resultado líquido, descontados não recorrentes, a gente teve um crescimento, olha que beleza. Então quer dizer que a empresa realmente manteve o seu turnaround aí, mesmo com uma redução no resultado operacional e na receita operacional também. No fim, o que importa seria esse lucro. O lucro subiu aí quase 4%. Cadê o fluxo de caixa? A gente está chegando aqui. Beleza, chegamos no fluxo de caixa. Que a gente tem aqueles menos 16% do EBITDA, tudo mais. Aqui, o que realmente importa frente ao EBITDA, que é o desenvolvimento de caixa que as operações estão conseguindo. Aqui é um ponto que eu não gosto de ver, que é um fluxo de caixa operacional aí, ano contra ano, negativo. Essa variação eu gosto que seja ou nula, próximo de zero ou positivo. Aqui a gente tem uma redução de praticamente 10% na capacidade da empresa de gerar caixa. Agora, partindo para o fluxo de caixa das atividades de investimento, a gente teve um aumento aí, ou seja, a empresa está gerando menos caixa, a operação está gerando menos caixa, enquanto eles estão investindo mais. Então tem que ficar bastante atento nisso. Só que o pulo do gato está aqui. Vou até pegar aqui o de 2018. A gente, quanto que está aqui o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Houve uma queda, certo? Então eles estão tomando menos crédito. Eles estão se financiando menos em 36%. Olha que coisa bonita de ver isso daqui. Se eu achei que em 2018 eles estavam financiando menos, em 2019 então, seu financiamento caiu 73,7%. Isso é algo extremamente importante para a empresa, simplesmente pelo estado que ela está passando, que é esse turnaround. Então, acredito que eu trouxe mais uma coisa aqui para vocês. Eu sou assinante do Baster aí, e aqui a gente consegue ter uma visualização melhor. Aqui é basicamente o que as pessoas olham, porque eles vão entrar em sites como meus dividendos, fundamentos, outros sites que só dão os resultados finais e vão falar, a empresa não tá tendo lucro. O lucro líquido caiu 43%, Para isso, eu olho o balanço e depois eu venho comparar aqui para a gente ter um overview. A gente tem aqui que a receita líquida vem destoando. E realmente em 2018 foi uma não recorrência aí. Foi um aumento muito grande de 15% praticamente. Mas em 2018, 2019, até agora a projeção é que a gente vai ter um resultado muito próximo de 2017. Resultado bruto, que ser o lucro bruto, margem bruta, a gente está tendo estabilidade aí, variação de 0,4. O EBIT. O EBIT, que seria basicamente o EBITDA subtraído da depreciação e amortização. Tirando 2018, que foi um caso à parte, houve certo aumento. Se você for levar em consideração 2017 com 2019, o aumento próximo aí de 10%. Mas vem esse monstro aqui que foi 2018 para a empresa, que acaba deixando esse resultado pequeno,
mas não pode ser desmerecido, um resultado que deve ser considerado. A depreciação, como foram feitas muitas aquisições e tudo mais, a tendência é que essa depreciação chegue em certa estabilidade que está se provando ser próximo desses 450 milhões. O EBITDA que a gente viu está aqui, muito próximo, daí a gente acaba conseguindo comparar melhor pelas margens. A porcentagem foi de 41 para 50, depois 44%. Então a gente tem aqui, ó, uma coisa que eu gosto de olhar em todas as empresas, principalmente as que investem muito, é esse tiozinho aqui, ó. O ROIC. Seria esse ROIC? É o Return on Invested Capital, que seria basicamente o retorno sobre capital investido. Então, se a empresa está investindo tanto, tem que ver se realmente vale a pena ela estar investindo e se isso está dando certo retorno. Eu costumo utilizar um parâmetro de 10%. E como a gente pode ver aqui, só em 2008 a empresa teve o ROIC de 15%. Depois foi caindo. Aqui foi onde a empresa estava mal das pernas. E a gente começa a ter um certo turnaround aqui beirando 2015. O Return on Invested Capital foi voltando e está beirando aí seus 5%. Aqui é o que eu queria conversar com vocês. Caixa e dívida. Como eu lá na parte da demonstração não mostrei o balanço patrimonial, então aqui a gente consegue ver que o patrimônio líquido, mesmo com as não recorrências de 2018, cresceu ano contra ano. O caixa também cresceu, isso é muito positivo. A dívida bruta cresceu, mas a dívida líquida se manteve praticamente estável, crescendo 1%. E olha que beleza, a gente tem que a dívida bruta, seria esse valor aqui, que são os valores de empréstimos, financiamentos, debêntures, tanto de curto e longo prazo, somados. Aí a gente que seria basicamente a dívida bruta subtraído do caixa da empresa. A gente chega aqui na dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido em 0,82%, ou seja, 80% de todo o patrimônio líquido é capaz de quitar todas as dívidas da empresa. Mas o que eu realmente gosto de ver é isso daqui que acabou crescendo. E acaba começando a ficar preocupante. Seria a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Como a dívida líquida praticamente se manteve estável aí, a gente teve uma queda no EBITDA de praticamente 10%, esse DL sobre EBITDA, né, a dívida líquida sobre EBITDA, chega já próximo de 3. E o que seria isso? São necessários basicamente 3 anos de operações para quitar as dívidas líquidas. Eu não gosto muito de ver isso. Eu busco no máximo aí uma dívida líquida sobre EBITDA de 2, 2,5. Chegou perto de 3 para mim, já começa a ficar algo bem preocupante. Aí eu acho que o custo da dívida também reduziu desde 2017. E a gente tem o IPL, não. Aqui, liquidez e solvência. Um ativo circulante é mais do que o suficiente para quitar o passivo circulante. Então a gente tem um capital de giro aí de 1 bilhão e 200. Liquidez imediata, que é simplesmente, como está falando aqui, é você pegar o caixa e dividir pelo passivo circulante. Passivos circulantes são todas as obrigações que a empresa tem de curto prazo, ou seja, até 12 meses. Então, se você pegar todo o caixa da empresa e dividir por esse passivo de curto prazo, você chega aí que dá para quitar e ainda sobra uma grana. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, a gente tem que
tem quase 2 passivos para cada ativo. Então dá para quitar bem tranquilo a questão da parte corrente. Simplesmente por ter um caixa bem saudável aí de 1,5 bilhão. Aqui a gente chega nos fluxos de caixa operacionais. Aqui a gente consegue ver a próxima estabilidade que a gente conseguiu. Opa. Aqui, fluxo de caixa operacional. Aqui a gente está vendo em 9,1%, porque está pegando 9 meses de 2019. Que na Baster, se eu não me engano, eles pegam o TTM, né? Seriam os últimos 12 meses. Então a gente precisa ver, sair o resultado para a gente dar uma analisada aqui mais a fundo. O fluxo de caixa de investimento subiu. Como a gente já pôde ver, o fluxo de caixa de financiamentos diminuiu, como a gente conseguiu. Já tinha visto tudo isso no balanço, fluxo de caixa total. O fluxo de caixa operacional sobre EBITDA está saudável ainda, seus 1%. Que basicamente o fluxo de caixa operacional sobre EBITDA demonstra, ao longo dos anos, a capacidade de transformar a geração de caixa operacional, seja o EBITDA, em caixa propriamente dito, que é o que realmente entra para o bolso da empresa, que é o fluxo de caixa operacional. O CAPEX, que é o investimento em imobilizados e intangíveis, também cresceu. Então a empresa está investindo mais por causa desses projetos Azulão, Jaguatirica, e também pelo outro projeto que eu não vou me lembrar o nome. Mas é isso. A gente tem aqui, ó. Olha que bagunça. O lucro descontado. Olha que doideira isso daqui. Ruim, 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 ruim. Pum, queda. Turnaround. Mais expectativa. Caiu. E retomada do turnaround. Então, acredito se isso daqui começar a fazer certa curva ou progressiva, crescente, ou manter certa estabilidade, o turnaround vai começar a fazer resultado. Porque olha que doideira isso daqui. A cotação e o lucro não estão se acompanhando muito. Olha essa distorção. Se você for simplesmente olhar aqui, você vai ver que a empresa está tendo aí uma cotação muito abaixo do que o seu lucro. Isso representa que ela está barata? Não sei. Então, acredito que seja isso. Aqui tem mais representatividade. Gosto muito da Baster por causa disso. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se estiver assistindo aqui no Instagram, já dá o like, marca um amigo aí para você conhecer essa empresa. Muita gente veio perguntar de Geneva, subiu 170% no último ano, 2018 e 2019. E aqui estão alguns dados. Beleza? Valeu!